Boa noite, meu nome é Fernanda e hoje eu vou falar sobre a Norma Brasileira de Contabilidade, TG número 33, que fala dos benefícios a empregados e já está na segunda revisão. É de 23 de outubro de 2015. Primeiramente, eu vou falar do que são esses benefícios a empregados. Os benefícios a empregados são todas as formas de remuneração concedidas por uma entidade empregadora em troca de serviços prestados pelos empregados. Entidade empregadora, a gente também vai ver muito falar ao longo do meu trabalho em entidade patrocinadora, tá? E o que é isso? O que ele quis dizer? Quando o empregado presta um serviço, ele tem o direito de receber uma remuneração proporcional a esse serviço prestado. Qual o objetivo dessa norma? O objetivo dessa norma é estabelecer a contabilização e a divulgação dos benefícios concedidos aos empregados. Portanto, essa norma requer que a entidade reconheça o quê? Um passivo, quando o empregado prestou o serviço em troca de benefícios a serem pagos futuramente, e uma despesa, quando a entidade se utiliza dos benefícios econômicos provenientes do serviço recebido do empregado, em troca de benefícios a esse empregado. E o alcance dessa norma? Essa norma deve ser aplicada pela entidade empregadora na contabilização de todos os benefícios concedidos, exceto, né, como a gente pode ver, aqueles dos quais aplica o pronunciamento técnico do CPC 10, que fala sobre o pagamento baseado em ações. Uma coisa importante que eu acho que vale ressaltar é que os benefícios do empregado aos quais essa norma se aplica incluem planos ou acordos formais entre entidade e empregado, por disposições legais ou por acordos setoriais entre setores, e por práticas informais que deem origem a uma obrigação construtiva. E o que é isso? As práticas informais, elas dão origem a uma obrigação construtiva quando a entidade não tem alternativa senão pagar esses benefícios. Por exemplo, quando uma alteração nas práticas informais da entidade causa dano inaceitável no seu relacionamento com o empregado. Aí ela tem que pagar esse benefício de qualquer maneira. Realmente eu falei dos benefícios a empregados que são aplicados nessa norma de forma bem geral. Relembrando, foi os acordos formais, as disposições legais e as práticas informais. Só que agora eu vou dividir, vou dar nome a esses benefícios. Primeiro, os benefícios de curto prazo a empregados. A gente também tem os benefícios pós-emprego, outros benefícios de longo prazo aos empregados e os benefícios rescisórios. Uma coisa que eu também achei importante falar é que nessa norma a gente tem que considerar administradores e diretores também como empregados, também está nessa definição de empregados. E os benefícios a empregados incluem também benefícios a dependentes, a empregados e dependentes, que são familiares, cônjuges. Agora eu vou explicar de maneira mais específica o que cada um desses benefícios se refere. E eu vou começar pelos benefícios de curto prazo a empregados. O que são esses benefícios de curto prazo? São benefícios, exceto benefícios de desligamento, devidos dentro de um período de 12 meses após a prestação do serviço pelos empregados. Ou seja, são benefícios integralmente liquidados em até 12 meses, após o período que se referem às demonstrações contábeis em que os empregados prestam esse serviço. E eu trouxe alguns exemplos para ficar mais fácil de identificar. Temos salários, contribuições para a Previdência Social, licença médica remunerada, licença anual, participação no lucros e bônus e benefícios não monetários, que é assistência médica, moradia, carros, bens, serviços gratuitos ou subsidiados.
A entidade não precisa reclassificar esses benefícios se as expectativas dela quanto à época da liquidação se modificar temporariamente. Mas, se as características desse benefício se modificam, ou se a mudança na expectativa quanto à época de liquidação não for temporária, a entidade deve considerar se o benefício ainda atende à definição de benefício a curto prazo a empregados. Quanto ao reconhecimento e a mensuração desses benefícios, a entidade deve reconhecer o montante não descontado dos benefícios de curto prazo aos empregados, que se espera que sejam pagos em troca desse serviço como passivo, que a gente considera uma despesa acumulada, após a dedução de qualquer quantia já paga. Se a quantia já paga exceder o valor não descontado dos benefícios, a entidade deve reconhecer o excesso como um ativo, que é uma despesa paga antecipadamente, desde que a despesa antecipada conduza, como por exemplo, uma redução de pagamentos futuros ou uma restituição de caixa. E devemos considerar como despesa, salvo se outra norma exigir ou permitir a inclusão dos benefícios no custo do ativo. E quanto à divulgação, essa norma não exige divulgações específicas acerca de benefícios de curto prazo a empregados. Então, nesse tipo de benefício, a entidade pode remunerar os empregados também por ausência. Tem diversos motivos para isso, que a gente já conhece: feriado, doença, maternidade, paternidade, tem outros também. E essa entidade ela tem que reconhecer o custo desses benefícios de curto prazo também na forma de licença remunerada de curto prazo. E essa licença ela é dividida em duas. Tem as licenças cumulativas e as não cumulativas. Eu vou começar falando das licenças remuneradas de curto prazo não cumulativas. Essas licenças elas expiram se o direito não for totalmente usufruído no período corrente e não dão ao empregado o direito ao pagamento em dinheiro por direitos não usufruídos no momento em que se desligaram da entidade. Esse é comumente o caso das licenças remuneradas por doença, na medida em que o direito passado não usufruído não aumenta o direito futuro. Licença maternidade ou paternidade ou licença remunerada por serviços no tribunais ou serviço militar também inclui esse tipo de licença não cumulativa. A entidade não reconhece passivo nem despesa até a ocasião da ausência, porque esse serviço do empregado não aumenta o valor do benefício. Agora, ao contrário do que foi falado nas não cumulativas, as cumulativas são aquelas licenças que podem ser estendidas e utilizadas futuramente, se o direito adquirido no período corrente não foi totalmente usufruído. Pode ser com direito adquirido, que é quando o empregado tem direito ao pagamento em dinheiro pelas licenças não gozadas, ou sem o direito adquirido, que é quando o empregado não tem direito ao pagamento em dinheiro, mas ele pode aumentar o seu direito a ausências remuneradas futuras. Uma coisa também importante é que, nesse caso, a empresa deve mensurar o custo esperado de licenças remuneradas cumulativas como a quantidade adicional que a entidade espera pagar, em consequência do direito não utilizado que se acumulou na data que se refere às demonstrações contábeis. Ou seja, a entidade tem que colocar nas demonstrações esse direito que se acumulou. O que ela espera é a quantidade que se espera de direito acumulado no ano seguinte. Bom, para melhor entendimento, eu vou dar um exemplo. Uma entidade tem 100 empregados, sendo que cada um deles tem direito a 5 dias de trabalho de licença médica remunerada em cada ano. A licença médica não utilizada pode ser estendida por um ano calendário. E ela é excluída, em primeiro lugar, do direito no ano corrente e, em seguida, do saldo do ano anterior, quando a gente usa a base de cálculo pelo UEPS. Em 31 de dezembro de 2000x1, o direito médio não utilizado foi de 2 dias por empregado. A entidade espera, então, baseada nessa experiência anterior, que a expectativa continue e que 92 empregados não tirarão mais
que 5 dias de licença médica remunerada em 2000x2, e que os 8 empregados restantes tirarão a média de 6 dias e meio em cada ano. Visto isso, a entidade espera pagar um adicional de 12 dias de auxílio-doença em consequência desse direito não utilizado, que acumulou em 31 de dezembro de 2000x1, que quer dizer um dia e meio para cada 8 empregados. Portanto, essa entidade reconhece um passivo igual a 12 dias de auxílio-doença. Outro benefício, que também é classificado como benefício de curto prazo a empregados, são os planos de participação no lucros e bônus. A entidade ela tem que reconhecer o custo esperado de pagamento da participação nos lucros e bônus somente quando ela tiver obrigação legal ou construtiva de fazer tais pagamentos em consequência de eventos que já passaram e quando a obrigação puder ser estimada de maneira bem confiável. Existe uma obrigação presente quando a entidade não tem alternativa realista, a não ser ter que efetuar esses pagamentos. Um exemplo para a gente poder visualizar melhor essa questão, um plano de participação nos lucros requer que a entidade pague uma parcela específica do lucro líquido do ano aos seus empregados, que trabalharam o ano todo. Se nenhum dos empregados se desligar durante o ano, o total dos pagamentos de participação nos lucros será de 3% do lucro líquido. Mas a entidade estima que a taxa de rotatividade de pessoal reduza os pagamentos para 2,5% do lucro líquido. Ou seja, o que a gente observa? Que a entidade deve reconhecer um passivo e uma despesa de 2,5% e não de 3% do lucro líquido. Por quê? Porque tem que considerar essa questão de desligamento de empregados e considerar essa rotatividade. Agora a gente parte para outro tipo de benefício, que são os benefícios pós-emprego. Eles são benefícios a empregados, exceto os benefícios de desligamento, que são os benefícios rescisórios, que serão pagos após o período de emprego. Se classificam como planos de contribuição definida ou planos de benefício definido. Alguns exemplos são os benefícios de aposentadoria, o seguro de vida e a assistência médica após o emprego. Seguro de vida e assistência que a empresa decide manter para o ex-empregado, né? Bom, antes de eu explicar o que são os planos de contribuição definida, eu acho importante falar que os planos de benefícios pós-empregado, que é o de contribuição e de benefício em si, são acordos pelos quais a entidade proporciona benefícios a ex-empregados e que vai depender da essência econômica do plano decorrente dos seus principais termos e condições essa classificação em contribuição e em benefício. E o que são, então, esses planos de contribuição definida? São planos de benefício pós-emprego pelos quais a entidade patrocinadora paga contribuições a uma entidade separada, tipo um fundo de pensão, não tendo a obrigação legal ou construtiva de pagar contribuições adicionais se esse fundo vier a não possuir ativos suficientes para pagar todos os benefícios devidos. Nesse plano, a obrigação legal ou construtiva da entidade está limitada à quantia que ela aceita contribuir para o fundo. Assim, o valor do benefício pós-emprego recebido pelo empregado é determinado pelo montante de contribuições paga pela entidade, em alguns casos também pelo empregado, para um plano de benefício pós-emprego ou para uma entidade de seguro, juntamente com o retorno dos investimentos provenientes das contribuições. E, em consequência, o risco atuarial, risco de que os benefícios sejam inferiores ao esperado, e o risco de investimento, o risco de que os ativos investidos sejam suficientes para cobrir os benefícios esperados, recai na empregada. Referente à contabilização dos planos de contribuição definida, ela é direta, porque a obrigação da entidade patrocinadora relativa a cada exercício é determinada pelos montantes que são contribuídos no período,
e, consequentemente, não são necessárias premissas atuariais para mensurar a obrigação ou despesa, e não há possibilidade de qualquer ganho ou perda atuarial. Além disso, as obrigações são mensuradas em base não descontada, exceto quando não são completamente liquidados, em até 12 meses após o final do período em que os empregados prestam o respectivo serviço. Referente ao reconhecimento e mensuração desses planos de contribuições definida, quando o empregado tiver prestado serviço a uma entidade durante um período, a entidade deve reconhecer a contribuição a ser paga para o plano de contribuição em troca desses serviços como passivo, após a dedução de qualquer contribuição já paga. Se a contribuição já paga exceder a contribuição devida relativa ao serviço prestado, antes do período contábil, a que se referem as demonstrações contábeis, a entidade deve reconhecer esse excesso como um ativo, na medida em que as antecipações conduzirão, por exemplo, à redução nos pagamentos futuros ou reembolso em dinheiro. Foi como a gente viu lá na frente, né? Como ativo em despesa antecipada. Também ocorreu em benefícios de curto prazo. E devem ser classificadas como despesa, salvo se outro pronunciamento técnico exigir ou permitir a inclusão dos benefícios no custo de um ativo. E a divulgação dessa entidade, a divulgação desse benefício pós-emprego de plano de contribuição definida deve ser o montante reconhecido como despesa para os planos de contribuição definida, ou seja, a entidade tem que divulgar esse montante reconhecendo como despesa. Em relação aos planos de benefício definido, o que eles são? São planos de benefício pós-emprego, que a gente já deduz primeiro que não são contribuições definidas, ele exclui tudo aquilo que eu falei sobre contribuições definidas, mas que a obrigação da entidade patrocinadora é promover os benefícios acordados com os empregados atuais e antigos, e que o risco atuarial e de investimento recai parcial ou inteiramente na entidade patrocinadora. A contabilização dos planos de benefício definido já é complexa, não é direto igual a outra, porque são necessárias premissas atuariais para mensuração e obrigação de despesa do plano, bem como existe a possibilidade de ganhos e perdas atuariais. Além disso, as obrigações são mensuradas ao seu valor presente, porque podem ser liquidadas muitos anos após a prestação de serviço pelos seus empregados. E por que essa contabilização é complexa? A gente vai ver que tem um passo a passo para fazer essa contabilização. O primeiro passo é determinar o déficit e o superávit da empresa. Como que eles determinam isso? Utilizam uma técnica atuarial, que é o método de crédito unitário projetado, para estimar de maneira confiável o custo final para a entidade do benefício obtido pelos empregados em troca dos serviços prestados nos períodos correntes e anteriores. Isso exige que a entidade determine quanto do benefício deve ser atribuível aos períodos correntes anteriores e que se faça estimativas, que são premissas atuariais, acerca das variáveis demográficas e variáveis financeiras, que afetarão o custo do benefício. Ainda nessa determinação de déficit e superávit, a entidade tem que descontar esse benefício para determinar o valor presente da obrigação de benefício definido e o custo do serviço corrente. E também deduzir o valor justo de quaisquer ativos do plano, do valor presente da obrigação de benefício definido. Outro passo é determinar o valor líquido do passivo, de benefício definido como o valor do déficit ou superávit determinado, ajustado por qualquer efeito de limitação de ativo líquido de benefício definido ao teto do ativo. O terceiro é determinar os valores a serem reconhecidos em resultado. Tem o custo do serviço corrente, qualquer custo do serviço passado e ganho ou perda de liquidação, e tem os juros líquidos sobre o valor líquido passivo de benefício definido.
O quarto passo é determinar as remensurações do valor líquido do passivo de benefício definido a serem reconhecidas em outros resultados abrangentes, e tem que compreender ganhos e perdas atuariais, retorno sobre ativo do plano, mas excluindo valores considerados nos juros líquidos sobre o valor líquido do passivo de benefício definido, e qualquer mudança no efeito do teto do ativo, excluindo os valores considerados nos juros líquidos sobre o valor líquido do passivo de benefício definido. E aqui eu botei 4 passos, mas existem outros. Foi só para resumir e a gente ter uma ideia do que tem que se fazer nessa contabilização e já ver o tamanho da complexidade e o que se deve considerar. E outra coisa importante que eu acho válido falar é que quando a entidade possui mais de um plano de benefício definido, não só um, mas mais de um, ela deve aplicar esses procedimentos separadamente para cada um desses planos, ou seja, trabalho redobrado. Agora, falando do reconhecimento e mensuração desses planos de benefício definido, a entidade deve utilizar o método de crédito unitário projetado, como falei lá no primeiro passo de determinação do déficit e superávit. Aí a entidade ela usa esse método para determinar o valor presente das obrigações de benefício definido e o respectivo custo de serviço corrente, quando aplicável o custo de serviço passado. Esse método também é conhecido como método de benefícios acumulados, com pró-rata de serviços ou como método benefício anos de serviço. Ele considera cada período de serviço como dando origem a uma unidade adicional de direito ao benefício e mensura cada unidade separadamente para construir a obrigação final. Para tentar explicar melhor esse método que a gente acabou de ver, eu trouxe um exemplo. Um benefício de pagamento único a ser liquidado ao final do período trabalhado corresponde a 1% do salário final para cada ano de serviço. O salário no ano 1 é 10 mil e assume um crescimento anual de 7% para cada ano. A taxa de desconto utilizada é de 10% ao ano. Nessa tabela, a gente consegue ver como a obrigação é calculada para um empregado cuja a expectativa de desligamento é ao final do ano 5. Ou seja, a gente pode ver que tem o ano 1, o ano 2, o ano 3, o ano 4 e o ano 5 nessa tabela. E sabendo que não haverá mudanças nas premissas atuariais, não haverá nenhuma mudança. E essa tabela está representando isso. A obrigação inicial que a gente coloca é o valor presente do benefício atribuído a anos anteriores. E o custo do serviço corrente é o valor presente do benefício atribuído ao ano corrente. A obrigação final, são essas aqui, que eu estou marcando em amarelo agora, elas é o valor presente do benefício atribuído aos anos correntes e aos anos anteriores. Se a gente somar isso tudo aqui, vai dar 1.310. 1% desse valor dá 131 para cada ano distribuído. Aqui a gente vai ter os valores do ano corrente e o ano anterior, somando isso aqui. Soma esses dois aqui, esses dois, esses dois. Esses dois vai ter esse resultado aqui. E a gente coloca as obrigações. As obrigações vão vir aqui. E sobre essas obrigações tem os juros de 10% e o custo do serviço corrente. Todos esses valores vão entrar nessas obrigações. E aí a gente vai somar tudo isso e vai dar o valor da obrigação final de cada ano. Dá para ver que ele faz tudo separadamente e conforme as recomendações, o passo a passo que a gente leu. Como falei nos outros, eu também trago aqui referente sobre a divulgação desse plano de benefício definido. Alguns que a gente viu anteriormente não precisam de divulgação, outros precisam, mas não tem essa complexidade. Por isso eu achei necessário colocar um por um aqui.
Então, eu vou citar aqui os principais pontos que essa divulgação deve abranger. Deve abranger a demonstração das características dos planos de benefício definido e riscos a eles associados, elaboração de conciliações entre o saldo de abertura e o saldo de encerramento, distinção da natureza e risco dos ativos subdividindo cada classe de ativos do plano entre aquelas que possuem valor de mercado cotado e mercado ativo, divulgação do valor justo dos instrumentos financeiros e as premissas atuariais utilizadas para determinar o valor presente da obrigação do benefício definido, divulgação do montante, prazo e incerteza de fluxo de caixa futuros, com a apresentação da análise de sensibilidade para cada premissa atuarial, incluindo o método e premissas utilizadas, mudanças, descrição das estratégias de confrontação de ativos e passivos utilizadas e fornecer indicação do efeito do plano de benefício definido sobre os seus fluxos de caixas futuros. Depois de falar sobre a divulgação dos planos de benefício definido, que está dentro de benefício pós-emprego, a gente encerra esse assunto e agora eu começo a falar de outros benefícios de longo prazo a empregados. O que são esses benefícios de longo prazo? São benefícios a empregados, que não sejam benefícios pós-empregos, que foi o que a gente já viu, e benefício de desligamento, que são benefícios rescisórios, que a gente vai ver posterior a esse, que não se encerram totalmente dentro de 12 meses após o final do período em que os empregados prestam o respectivo serviço, como, por exemplo, ausências remuneradas de longo prazo, benefícios de invalidez de longo prazo, participação nos lucros e bônus e remuneração diferida. Antes de começar o outro assunto, eu acho que vale a pena dizer que a mensuração de benefícios de longo prazo não está normalmente sujeita ao mesmo grau de incerteza que a mensuração de benefícios pós-emprego, que foi o que a gente viu anteriormente. E por essa razão, essa norma requer um método simplificado de contabilização. Não é grande, não é extensa, não é complexa igual a outra. E não deve reconhecer remensurações em outros resultados abrangentes. Quanto ao reconhecimento e à mensuração, a entidade deve reconhecer o montante líquido dos seguintes valores do resultado: do custo de serviço, dos juros líquidos sobre o valor líquido do passivo de benefício definido e das remensurações do valor líquido do passivo de benefício definido, exceto se outra norma exigir ou permitir a inclusão do custo de ativo. E no caso dessa norma também, ela não exige divulgações específicas sobre outros benefícios de longo prazo aos empregados. E por fim, os benefícios rescisórios, também conhecido como benefício de desligamento ou benefícios de indenização por desligamento, que são benefícios a empregados pagáveis em virtude de decisão da entidade de terminar o vínculo empregatício de empregado antes da data normal de aposentadoria e da decisão do empregado de aceitar a demissão voluntária em troca desses benefícios. Por que essa norma está separada dos outros benefícios a empregados? Porque o evento que gera essa obrigação é a rescisão do contrato de trabalho e não a prestação do serviço pelo empregado. É quando o contrato de trabalho é rescindido, quando não vai existir mais nenhum acordo, nenhuma prestação de serviço. Geralmente, os benefícios rescisórios eles são pagos em parcela única. Só que tem vezes que não, porque eles incluem também melhoria de benefício pós-emprego, salário até o final do período do aviso específico, enfim. Além de tudo, alguns benefícios rescisórios são fornecidos de acordo com os termos de plano de benefícios a empregados existentes. Podem ser especificados por lei, pelo contrato de trabalho ou por acordo sindical. E outros são fornecidos independentemente do motivo do desligamento do empregado. O pagamento é certo, mas o momento desse pagamento é incerto. Em alguns países, são identificados como indenização rescisória ou gratificação por desligamento, mas não são benefícios rescisórios esses pagamentos,
Por isso, a entidade deve contabilizar como benefício pós-emprego, tá? Quanto ao reconhecimento e à mensuração desses benefícios, a entidade deve reconhecer benefício de desligamento como passivo e despesa somente quando estiver comprometida a cessar o vínculo empregatício de empregado ou grupo de empregados antes da data normal de aposentadoria e oferecer benefícios por desligamento como resultado de oferta para encorajar a saída voluntária. Quando um empregado aceita uma oferta de benefício em troca de rescisão do contrato de trabalho, a entidade não pode mais cancelar essa oferta quando o empregado aceita a oferta e quando há uma restrição, por exemplo, uma exigência legal sobre a capacidade da entidade de cancelar a oferta. E quando a decisão é da entidade em rescindir o contrato de trabalho do empregado, não pode mais cancelar a oferta quando tiver comunicado aos empregados afetados um plano de rescisão já. E quanto à divulgação, essa norma também não exige divulgações específicas sobre benefícios rescisórios. Depois de tudo que foi falado, falei sobre essa norma, fica evidente para a gente que os benefícios rescisórios são uma melhoria dos benefícios pós-emprego. Por isso, a entidade tem que aplicar os requisitos de contabilização para benefício pós-emprego. Mas se a entidade espera que esses benefícios rescisórios sejam integralmente liquidados em até 12 meses, após o período que se refere às demonstrações contábeis, ela tem que aplicar os requisitos para benefícios de curto prazo a empregados, tá? Até 12 meses. Mas se ela não espera que esses benefícios sejam liquidados em até 12 meses, após as demonstrações, ela deve aplicar requisitos para benefícios de longo prazo a empregados. Um exemplo para esclarecer melhor essa questão. Em virtude da aquisição recente, a entidade planeja fechar uma fábrica dentro de 10 meses. Naquela ocasião, rescindiu os contratos de trabalho de todos os empregados restantes da fábrica. Como necessita do conhecimento de empregados da fábrica para cumprir alguns contratos, a entidade anuncia um plano de rescisão nos seguintes termos. Cada empregado que permanecer e prestar serviço até o fechamento da fábrica receberá na data final do desligamento pagamento em dinheiro de 30 mil reais. Empregados que saírem antes do fechamento da fábrica receberão 10 mil reais. A fábrica possui 120 empregados. No momento do anúncio do plano, a entidade espera que 20 deles saiam antes do fechamento. E, portanto, as saídas de caixa total esperada em virtude do plano são de 3 milhões e 200. Por quê? 20 vezes 10 mil dá 200 mil. E 100, que são os restantes, que os 20 empregados saíram antes, vezes 10 mil dá 200 mil. E os 100 que restaram, os 100 empregados que restaram, vão receber os 30 mil. Então dá 3 milhões. A entidade deve contabilizar benefícios fornecidos em troca de rescisão de contrato de trabalho como benefícios rescisórios. Assim, se o benefício fornecido em troca de rescisão de contrato de trabalho é de 10 mil reais, embora os empregados possam sair antes do fechamento da fábrica, a rescisão do contrato de trabalho de todos os empregados é resultado da decisão de fechar a fábrica, ou seja, mesmo que você considere que 20 vão sair antes, você tem que contabilizar que 30 mil não, tem que considerar os 120 empregados recebendo 10 mil. Então, a gente tem o cálculo de 120 vezes 10 mil, que dá 1 milhão e 200. Então, visto isso, sempre que os benefícios de desligamento vencerem após 12 meses do período contábil, a que se refere às demonstrações contábeis, eles devem ser descontados a valor presente. E no caso do plano de demissão voluntária, quando o empregado pede, que sai por conta própria, a mensuração dos benefícios de desligamento deve basear-se no número estimado de empregados que irão aderir ao plano, esse plano de desligamento. Enfim, pessoal, é isso. Eu tentei colocar de forma mais clara as questões dessa norma,
porque é bem complexa, tem bastante coisa ainda para ser estudada, mas tentei pôr exemplos e tudo para facilitar o entendimento e espero que tenha sido aí proveitoso para todo mundo. Obrigada, boa noite.